Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí trazendo aqui para vocês mais uma análise ao vivo aqui. E agora de um trade que fizemos 32% de lucro em 2 horas aqui nos últimos dias. Então vamos lá, vamos entender o que nós enxergamos aqui nesse preço para saber como nós conseguimos nos posicionar dessa forma tão assertiva aqui nesse ativo que já respondeu em menos de 2 horas aqui, colocando 32% de lucro no nosso bolso. Pois é, então vamos lá, direto para a análise aqui, partindo pelo gráfico mensal, para a gente poder contextualizar esse preço. Então vamos lá, aqui pelo gráfico mensal, veja, não se engane, estamos numa tendência de alta. Então no retorno aqui nessa tendência de alta, veja que no último rompimento nós rompemos o topo anterior, porém sem força mais para continuar, quase um topo duplo. Então ursos atacaram fortemente, levaram de volta esse preço lá para baixo. E aí aqui sim, segurando num fundo duplo. Então esse fundo duplo pode ser o gatilho essencial que nos levaria em busca dos nossos alvos de venda com lucro. Então foi isso que chamou a nossa atenção para entrarmos aqui nesse gráfico para ver se conseguiríamos encontrar aqui um setup que pudesse nos levar em busca aí desses alvos de venda com lucro. Então foi esse o caminho do racional que nós tomamos. Então vamos juntos aqui refazer esse racional de uma forma bem aí educativa, explicativa, para você entender como construímos esse trade de uma forma muito clara e aí até para contribuir com o seu racional, com a sua construção, como você constrói a possibilidade de entender o gráfico e daí, de repente, quem sabe, como você formula os seus trades. Então, veja, aqui no gráfico semanal, já vemos que o primeiro toque aqui, que fez o primeiro toque desse fundo duplo, era uma cunha de baixa, que o preço veio formando aqui, então, evidentemente, fraqueza dos ursos, e touros atacaram invertendo a tendência, levando esse preço lá de volta para aquele topo, onde não tiveram força para, após o rompimento, continuar. Então, aqui veio aquela patada forte dos ursos, segurando exatamente naquele suporte anterior, formando esse fundo duplo. E aí, no retorno, um topo descendente, voltamos na base do topo duplo novamente e aqui seguramos o preço e foi onde touros reagiram e aí possivelmente a partir daqui com a força da reação dos touros usando essa base de preço muito importante, então muitas ordens de compra posicionadas aqui, o que levaria o preço à possibilidade de inverter a tendência no gráfico mensal e aí sim consolidando cada vez mais essa região de suporte. Então, visto isso, nós entendemos aqui que precisaríamos dar mais um para o gráfico diário, uma vez que já estava claro e evidente a possibilidade dos touros de inverter essa tendência aqui do gráfico semanal devido ao comportamento do mercado diante dessa situação. Então, ao dar zoom no gráfico diário, já estávamos querendo procurar pelo setup de entrada. Veja, mesmo enxergando pelo gráfico de fora que a maior probabilidade do preço era inverter essa tendência do gráfico semanal com força para cima, nós precisávamos dar aqui um zoom para os gráficos menores para entender que, mesmo a maior probabilidade sendo do preço ter uma alta, uma, um alto movimento para cima de uma forma um tanto quanto rápida, precisávamos encontrar uma posição para surfar esse movimento com o risco-retorno favorável. Então, de nada adianta a gente descobrir aqui a maior probabilidade do próximo passo do preço se não nos posicionarmos de uma forma segura. Então, aqui entramos nesse gráfico justamente procurando por essa possível segurança e aqui no diário já encontramos de uma forma muito clara uma posição para posicionarmos o nosso stop loss. Então, aqui formamos uma base de preço no gráfico diário e aqui estaria muito seguro a posição para o nosso stop loss e aqui o preço retornando para uma região muito interessante para a gente posicionar a nossa ordem de compra. Perceba que um stop loss muito próximo com uma possibilidade muito grande de lucro. Então está aqui a formulação
perfeita para o nosso setup de trade. Então foi assim que nós nos posicionamos, foi assim que montamos a nossa operação. Na mesma hora que eu enxerguei essa possibilidade, eu já compartilhei com o pessoal lá que recebeu essa notificação lucrativa. Então todo mundo se posicionando junto aqui nesse trade, com os stop loss muito seguros, nossos alvos de venda aqui bem atribuídos. Então agora vamos só dar um zoom nos gráficos menores para você ver após a nossa entrada, como esse preço progrediu. Vamos dar um zoom aqui para o gráfico de uma hora para ficar muito nítido para vocês como o preço se comportou rapidamente logo após a nossa posição. Então veja como o preço se comportou. Então nós entramos exatamente às 13 horas aqui do dia 4. Então aqui foi onde nós nos posicionamos, aqui às 13 horas do dia 4. Então vamos ver como o preço chegou até lá. Vamos lá. Então, chegando às 13 horas, então vamos lá, às 13 horas foi onde nós montamos a nossa operação em conjunto. Veja que os touros já a ponto de entrar forte no preço, jogando esse preço para cima, cada vez mais claro a confirmação das evidências que vimos aí de contexto pelos gráficos de fora, touros aqui ansiosos para entrar carregando nesse preço. Então aqui, exatamente aqui, neste candle foi onde nos posicionamos juntos lá, então na sala de operações, pessoal, aqui nesse momento recebeu a nossa notificação lucrativa. Então vamos ver aqui, após 2 horas já colocamos 32% de lucro no nosso bolso. Então veja, olha aí que explosão o preço deu para cima em exatamente 2 horas. Então veja que aqui nessa posição onde formamos o nosso setup de trade, aqui o preço parou exatamente em 0,7, que foi onde nós saímos dessa operação com 32% de lucro no bolso. Então é isso aí, pessoal. Análise de contexto, a gente precisa contextualizar o preço e entender como o mercado está se comportando. A gente precisa olhar o gráfico e entender o que o mercado está pretendendo fazer, como o mercado chegou até o ponto onde ele está, porque com isso nós conseguimos absolutamente cercar o preço e entender de uma forma muito clara qual que é a probabilidade do próximo passo, dado o ambiente em que o mercado está estruturando. Então, com isso, dado essa análise de contexto, essa precisão do que de fato está acontecendo no mercado, perceba, a informação final não é o gráfico em si, a informação final é o mercado, a gente olha o gráfico para entender o mercado. Então, uma vez que a gente consegue compreender isso com muita clareza, a gente encontra quais são as maiores probabilidades de movimento para o próximo passo. Então, com isso sendo favoráveis ao à nossa intenção de surfar um determinado tipo de movimento, nós entramos para o gráfico até encontrar uma configuração de setup com risco-retorno favorável. E aí nos posicionamos, eu mando essa oportunidade lá para o pessoal que se posiciona junto, senta na cadeira do foguete, aperta os cintos e é isso aí. Sempre com uma assertividade muito grande aí em busca de lucros. Então, é isso aí, pessoal. Se você quiser entrar nesses trades aí junto com a gente, conheça as notificações lucrativas, porque aí você vai receber exatamente o momento que estamos comprando, até que faixa de preço vale a pena entrar, aonde está posicionado os stop loss e os nossos alvos de venda com lucro. Fora isso, você vai receber um manual aí com todas as instruções para aproveitar cada vez melhor essas oportunidades junto com a gente. Então é isso aí, pessoal. 32% de lucro em menos de 2 horas. Então é isso aí, uma análise muito simples aqui para vocês reconstruindo esse nosso trade muito assertivo. Mais um. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!